Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez no podcast Conexão Total. Eu sou a Gessé Oliveira e estaremos nesse episódio fantástico falando sobre um tema do qual é sensível, mas ao mesmo tempo necessário. Eu estou recebendo essas queridas, a Elaine e a Regiane Marquezin, falando um pouco sobre a NR1. O que é essa tal de NR1? O que nós esperamos sobre isso? O que os empresários, como eles precisam se preparar sobre isso? E aí eu até anotei várias perguntas aqui, porque o tema ele é muito relevante para você, empreendedor, seja pequeno, médio ou grande. Você vai ter que se adequar, não vai ter como fugir, né? Não vai ter jeitinho brasileiro, né, meninas? Sim. E aí eu trouxe elas especialistas, né? Com formação, inclusive, na própria NR1, a Elaine, psicóloga, a Regiane, administradora, né, e gestora desse projeto, que é um projeto grandioso e que a gente precisa falar mais e tocar mais sobre esse assunto, né? E aí, falando sobre a NR1, nós, né, no caso empresários, né, quanto a empresários, vão precisar se adequar a essa nova regulamentação. Na verdade, ela não é nova, né? Como nós estávamos conversando nos bastidores. Regiane, me conta, é nova essa NR1? Não é nova, mas primeiramente obrigada, né, pelo convite. Obrigada. É uma satisfação para a gente estar aqui hoje e conseguir divulgar e atingir um público tão importante de empresários, empreendedores. A NR1, ela é o nome, a sigla, quer dizer Norma Regulamentadora número 1. Então foi a primeira norma que o governo brasileiro fez para os trabalhadores. Então, ela é muito antiga, ela é desde 1978, e o que mudou agora? Que houve muitos afastamentos por saúde mental, estresse, burnout, sobrecarga de trabalho, e o governo voltou a olhar a esses funcionários. Estamos com um índice crescente em saúde mental, vamos olhar para isso, e aí criou-se uma emenda dentro da NR1 já de 1978 para esses riscos psicossociais, tá? E o que são os riscos psicossociais? Eles são relacionados ao ambiente que a pessoa se coloca. Muitos estão em dúvida sobre isso, né? Se vai fazer uma consulta psicológica com o funcionário. Não é exatamente isso. Ele é muito atrelado, NR1 com NR17, que NR17 é totalmente a norma voltada à ergonomia dentro das indústrias. Então, na verdade, em resumo, né, para nós entendermos a nossa audiência também, é uma norma, então, que já existia no passado, mas que ela foi repaginada, né? E aí tem essa adequação que vai ter que ser feita até qual data, Regiane? 26 de maio de 2026. Na verdade, ela foi colocada em 2024. O governo deu 1 ano para as empresas se adequarem, porém, nesse período, muitas empresas não entenderam. E aí o governo prorrogou para 2025, deu mais 1 ano, chegou 2025, ninguém entendeu novamente. E aí ele colocou uma terceira e última chance para as indústrias até 2026. Então agora não vai ser mais prorrogado. 26 de maio de 2026 é a data oficial onde... Inclusive, em Brasília, houve um curso, um treinamento específico para fiscais da Receita e da fiscalização industrial, para que esses fiscais comecem, a partir de 26 de maio de 2026, fiscalizar as empresas se já realmente, aí sim, se adequaram e implementaram a emenda da NR1. E aí vale ressaltar uma pergunta aqui, porque assim, vocês são especialistas, mas a nossa audiência, ela está mais perdida que cego em tiroteio, né? Sim. E aí, uma pergunta, todos os tipos de negócio vão ter que se adequar, seja comércio, seja serviço, seja indústria? Sim, desde que tenha CNPJ. Uma empresa, ela criou um CNPJ até um MEI, ele tem um CNPJ, se ele tiver um funcionário no MEI, ele tem que fazer a adequação da emenda. Claro que serão diferentes formas. A empresa com um único funcionário, ela tem um processo muito menor, um questionário, uma adequação, e ela já consegue fazer
o alinhamento para o psico. E quanto maior a empresa, obviamente, ela vai ter vários outros processos. Líder, né? Isso. E aí eu vou direcionar essa pergunta para Elaine. Elaine, você como psicóloga, fala para nossa audiência o que é a palavra bonita psicossocial. Então, os riscos psicossociais, na verdade, ele está relacionado ao ambiente de trabalho que o funcionário está inserido. E como ele conversa, qual é o meio de comunicação dele com os demais, o líder dele, e isso daí pode causar um ambiente adoecedor ou um ambiente saudável para se trabalhar. A gente percebe a mudança de comportamento no funcionário, por exemplo, quando ele começa a apresentar muita falta, exatamente. A gente fala o presenteísmo também começa a acontecer, né? Ele só está de corpo presente ali, porque na verdade ele está com o pensamento dele em alguma situação que ele deixou na casa dele. Situações que na verdade, assim, adoecendo a mente até a falta de flexibilidade, a falta de suporte do líder, tudo isso vai afetar o ambiente de trabalho e mentalmente. O resumo é assim, ambiente tóxico. Vocês vão lá, de repente, como psicóloga, olhar assim, tá? Por que nós temos um alto índice de falta? Um alto índice de pessoas que assim, tem um problema de qualidade no trabalho, desmotivado. Então, vocês vão nesse, né, como uma psicóloga, você vai conseguir fazer essa análise, né? Exatamente. E aí, às vezes, pode parecer até para nossa audiência que isso é algo assim, é uma frescura, né? Vai ficar, de repente, né? O próprio empresário não entender isso acontece? O empresário nos questiona, mas algo da mente não é uma coisa imensurável? Como é que vocês vão medir isso? Por isso que é alinhado a NR17, que é a parte ergonômica. Então, um exemplo prático para o público entender. Nós vamos na empresa e o funcionário está trabalhando com uma cadeira quebrada. E ela está dando dor nas costas, ele está mal acomodado. Aquilo gera um estresse nesse funcionário. Quando a gente faz essa auditoria, a gente visita e verifica e fala, olha, essa cadeira é necessária trocar por uma cadeira ergonômica desse tipo, X, Y, Z. Por quê? Não é nada da nossa cabeça. É tudo dentro da norma do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Vocês vão na verdade, vocês vão com uma receita de bolo, ó, nós temos que fazer isso. Esse é as normas, né? E quando a gente fala de norma regulamentadora, não tem um jeitinho brasileiro de resolver, você tem que seguir à risca. Para poder ter uma certificação, seria mais ou menos isso. A gente verifica, essa cadeira está causando uma dor na coluna, está dando uma lombalgia, está estressando esse funcionário, ele pensa, vou trabalhar de novo, vou passar o dia todo naquele ambiente. Então, é o ambiente que está levando esse funcionário ao estresse. Então, nós fazemos a auditoria, passamos para a empresa, e aí dá um prazo, 30, 60, o prazo máximo até 90 dias para a empresa providenciar os recursos corretos. Depois, voltamos para verificar, e junto a isso, aí tem o suporte, e esse é um diferencial da nossa empresa, que o suporte da Elaine como psicóloga é também, olha, a empresa está fazendo a parte dela, ela está trocando o mobiliário, ela está dando recursos para vocês, você também precisa melhorar, se engajar na empresa, e aí a parte psicológica existem, aí eu acho que você pode entrar no grupo focal. E nós fazemos também o diagnóstico. No diagnóstico, primeiramente, a gente vai até os setores, analisamos cuidadosamente, seguindo toda a ética, e depois dessa análise, nós aplicamos um questionário que é válido, cientificamente, né, certificado, 35 questões, e após esse questionário, nós vamos fazer um levantamento de dados e vamos juntas resolver qual vai ser o plano de ação para essa empresa, para cada setor, onde precisa ser melhorado para que o funcionário tenha um ambiente de trabalho mais saudável. O diagnóstico, então, ele é feito, obviamente, dentro de cada empresa
que cada empresa ela tem uma forma, cada empresa ela tem os seus problemas. Uma necessidade. Uma necessidade. Então, por isso que tem que ter essa consultoria mais voltada, que é onde a NR1 entra, né? A empresa de vocês, ela entra. Nossa empresa, a NR1 Consultoria, nós somos voltadas à indústria. Isso. Então, dentro do segmento indústria, a gente atende todos. Então, supõe um segmento alimentício. Nós vamos na produção, na parte de cozinha. Existe algum forno que está fora do correto. A gente tem os aparelhos medidores de temperatura, de ar, o oxímetro. Então, é tudo cientificamente verificado, comprovado. Olha, o ambiente aqui não está apto à respiração aqui dentro. Precisa ter máscara, precisa ter óculos de segurança. Por isso é tudo muito ligado à ergonomia, à NR17. É dentro disso que a gente vê o que realmente vai... E o que também, quando a empresa ela contrata, quando esse cliente contrata a empresa de vocês, é um ganho também. Porque muitas vezes, né, como a gente estava até conversando fora do bastidor, muitas vezes o dono da empresa delega esse tipo de situação para um colaborador, né, um líder, um gestor, e esse gestor não viu ou deixou passar. Então, numa dessa, eu quero que vocês falem, eu não sei, acho que a Regiane talvez, quais são os riscos, agora a gente falou de risco psicossocial, mas qual é o risco real para essa empresa que não se adequar? Porque, querendo ou não, já está aí na porta, né? Sim. Menos de um mês. Como que essa empresa ela faz? O que essa empresa pode fazer para se adequar o quanto antes, né? E se ela já tem que de repente já ter esse documento, se vai ter, ele já vai ter que ter o documento no final de maio aí ou ainda? Sim. O que acontece? Muitas empresas estão atrasadas, na verdade, né? Porque como dependendo do número de funcionários, a gente tem um prazo mínimo de 60 dias. Então, a gente vê muita empresa divulgando até, em 15 dias entregamos a documentação. É um risco que o governo diz. Sim. Algumas empresas do mercado têm Sim. esse tipo de comportamento. Exato. A concorrência coloca, em 15 dias certificamos a sua empresa. Primeiro que não existe certificação de NR1, tá? A complemento da emenda. Então, se hoje existe um documento, a empresa ela tem CNPJ, ela abre a sua empresa, ela cria um PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Risco. Isso é parte laboral. Então, você não faz um exame admissional, você não faz depois um exame auditivo, a empresa que você precisa tem som alto, então vai fazer o exame... Do insalubre. Exato, esse tipo de coisa. Então isso é o PGR inicial, a empresa abriu, criou um CNPJ, criou um PGR. Nós trabalhamos a partir do PGR. Então quando a gente entra trabalhar com a empresa, a gente pega o PGR dessa empresa, já faz uma análise técnica, existe algum ponto já a corrigir na PGR dessa empresa? Sim, então isso a gente vai focar mais aprofundadamente, tá? Nesse caso de risco para a indústria, quando a emenda começar a funcionar, vai gerar multas, e não é só fiscalização física, tá? Isso é muito importante, porque a partir de 26 de maio está vigente, existe dentro do PGR um canal de comunicação do governo, do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, com o PGR das empresas. É como se fosse um e-mail, dentro desse PGR existe esse link. Então é um programa que a empresa tem e ela vai ter esse link. O MTE pode entrar em contato com a empresa através disso e comunicar. Eu quero ver o seu PGR, eu quero ver os passos que você já está adotando dentro da emenda da NR1. Inclusive, Regiane, eu gostaria de fazer uma pergunta polêmica aqui. Audiência, vamos para as polêmicas aí. Primeiro, não vou colocar vocês em saia justa. De multa. Também, a gente vai chegar aí. Mas olha só, o que veio em mente, né? Por exemplo, suponhamos que essa empresa contrate uma empresa que não tenha um cuidado. Então, eu vi lá que a pessoa falou assim, 20 dias a gente faz um laudo, aí você tá
você tá de boa, você não vai ter problema nenhum, você vai dar o documento para o governo. Tá, a minha pergunta é onde que o governo pode pegar essas empresas que fazem meio que jeitinho brasileiro nesses tipos de documentação? Onde que o governo pode vir e falar, peguei você? Sim, olha, primeiro você falou de laudo, também não existe laudo para isso. Não existe laudo. O que existe são 3 principais documentos. Sim. Que você começa com o AET, que é chamado Avaliação Ergonômica Preliminar, AEP. E esse documento é validado pelo Ministério do Trabalho. Então a gente começa pelo AEP, que faz essa análise ergonômica preliminar. Encontrou os riscos, a gente parte para a entrevista individual, que é o HSE. Isso individual com o colaborador ou com o gestor? Com a empresa inteira, até os donos. Se tem 100 funcionários, 100 tem que responder. Então ele responde essas 35 perguntas do HSE, que é um documento global. Polêmico, né? HSE. Então, assim, se uma empresa chegar, eu vou analisar aqui, isso está errado, corrigir, se você está ok na emenda, se o Ministério entrar com pedido, onde está o seu HSE, onde está o seu AEP, e você não tiver, você já leva multa. Aí você apresenta, olha, mas eu tive um laudo, isso é fraude. Ele tem multa, inclusive, por fraude. Quer dizer, tudo E aí vem outra polêmica. A gente sabe que isso é bom para o colaborador, para o funcionário, né? Mas assim, também não tem um pouquinho de o governo colocar muitas regras endurecidas para gerar esses laudos e assim o mercado começa a trabalhar todo mundo de qualquer jeito? Todo mundo tem a ganhar com isso. Qual empreendedor não quer que o funcionário trabalhe mais engajado? Sim. Que não fique, colocando atestado por estresse, por ansiedade. Então, ter esse olhar para com o funcionário é muito importante. Tanto o empreendedor quanto o colaborador, o funcionário, eles vão estar muito mais engajados e muito mais acolhidos, sim, vão se muito sentir, benéfico, né, eles ao vão se próprio sentir, empresário. Isso, trabalhar como um método preventivo. Grandes empresas já trabalham dessa forma, na prevenção, para não esperar acontecer o adoecimento. Então, tem 10 colaboradores, 5 estão afastados. Sim, cresceu muito. Toda a cadeia produtiva por conta de não ter esse cuidado. O afastamento por burnout, por exemplo. Isso, só ressaltando, isso é emenda necessária NR1 brasileira, é de agora. Mas esse HSE, que é esse documento validado, ele é em inglês. Então é uma norma britânica. Então, empresas multinacionais fazem isso desde 1986. Então você vê quanto tempo o Brasil está atrasado. Empresas multinacionais já têm. Então hoje, quando a gente fala, vamos implementar a emenda em pequena empresa, pequena e média, porque grandes empresas todas têm. Sim. Vim de uma empresa multinacional, onde trabalhei em 1997, não quero entregar, mas a gente já era aplicado os questionários anualmente, já tinha as salas de descanso dentro da empresa, então é muito mais antigo do que se imagina. Então, é novidade? É novidade agora para as empresas pequenas. E é comprovado. Por que muita gente fala, eu sonho trabalhar naquela empresa X, porque, nossa, tem creche para os filhos, a empresa tem tal coisa, porque ela tem a emenda da norma NR1, que é a parte de saúde e bem-estar de funcionário. Isso. E aí, então, em resumo, vocês acreditam, e na verdade já comprovaram isso nos projetos que vocês já fizeram, que isso aumenta a produtividade, o contentamento, vamos colocar numa palavra assim, daquele colaborador, em resumo, aumenta a qualidade, aumenta o nível de produção. Sim. A longo prazo, ou a médio, na verdade, né? Não. A curto. A curto prazo. A gente, falando experiência de empresas que nós atuamos já
apresentou resultado. Coisa simples, onde a gente, no questionário, o funcionário fala, eu fico o tempo todo de pé, eu não estou mais aguentando, eu estou a ponto de pedir demissão, porque eu fico muito tempo em pé. E não tem aqui, é um laboratório, é uma área que não entra ninguém, é reservada, mas eu fico aqui o tempo todo. Então a gente já colocar um banquinho com rodinha, ele se locomover como ele movimenta muito, tapete, anti-estresse, isso tudo dentro da norma que é o MTE. Tem ações que são imediatas. Imediato. Aí a gente colocou, passou, a empresa falou, nossa, o olhar da empresa até... Nunca pensamos nisso, realmente, não custa nada pôr um banquinho, um tapete anti-estresse para ele. Colocou. O menino veio agradecer. Na semana seguinte que a gente voltou na auditoria, ele falou, não, já colocaram um banquinho para mim, já colocaram o tapete anti-estresse. Nossa, mudou a minha semana, eu tô vindo... Você percebe que a pessoa... Ele se sentiu acolhido, respeitado, muda, e aí a Elaine faz as entrevistas, ela vê como muda. A entrevista focal, o que acontece? Ali eu vou ver qual é a dor daquele colaborador. O que está causando aquela tristeza, aquele estresse. E ele vai me contar e depois a gente vai sentar com o líder daquele setor e analisar juntos o que a gente pode fazer para melhorar. E às vezes o funcionário, por mais que ele tenha liberdade, ele não acaba falando ou pedindo o que ele gostaria para o líder. Não pode pôr um banquinho? Porque tem medo, exatamente. E para nós, exatamente, para nós ele acaba falando, se abrir. E só para complementar uma coisa que eu acho super importante, você falar do questionário, que o questionário ele é confidencial. Com certeza. Isso. Anônimo, a gente deixa bem claro que não é para colocar o nome, é algo que a gente vai analisar e seguir toda a ética para manter em sigilo mesmo, porque a gente está ali para que ele não querendo tenha medo de falar a verdade. Exato, para que a gente possa de fato mudar aquele ambiente. E como é medido depois, por exemplo, 10 perguntas, 9 reclamou da cadeira. Estou dando sempre exemplo da cadeira para ficar fácil para o telespectador. Então, 10 reclamaram, 9 reclamaram da cadeira. A gente sabe que o problema principal é a cadeira. Então, vamos imediato. Pode fazer que vai melhorar, porque se 90% está falando da cadeira... E aí, olhando pelo lado do empreendedor, ele vai dizer, poxa, vou ter que investir em 10 cadeiras, vou ter que comprar nova, vou ter um custo. Mas a gente não vê como custo, é um investimento. Porque a partir do momento que ele fez isso, a pessoa tinha chegado a falar pra gente, estou a ponto de pedir demissão. Qual custo seria para esse empreendedor? Se essa pessoa, não aguento mais pedir demissão, aí até arruma outra pessoa e aí faz pagamento de todas as coisas. Exatamente. Então, até que ponto é ruim também para o empreendedor? Uma coisa simples, resolvida, o funcionário vai ficar muito mais... E aí depois a Elaine entra com a parte também de grupo focal, que aí após o questionário individual, que é totalmente sigiloso, aí pega por grupos de setores e aí ela faz a entrevista. Porque querendo ou não, você é uma médica, então você trabalha, né, com o sigilo, você não vai sair falando que uma pessoa te falou numa terapia, né? Sim. E aí, meninas, tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Vocês fizeram todo o diagnóstico, vamos implementar, vamos fazer isso, enfim. E aí conversando com vocês no privado, vocês me disseram o seguinte, nós temos parceiros, né? Porque assim, vocês vão até um ponto, depois vocês entregam esse seu cliente, esse plano de ação, para que os seus parceiros executem e complementem áreas que vocês chegam até um ponto do plano de ação e implementam. Eu queria que vocês falassem sobre esses parceiros. O que foi muito importante na nossa decisão de busca de parceiros foi exatamente seguir o guia do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Sim. Então, lá no guia MTE, ele fala, temos que resolver os problemas de Ler e Dort, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente buscou um profissional que atua na parte fisioterápica ou a eletroacupuntura, que faz o trabalho em pulso, com a ligação elétrica. Então, a gente buscou um profissional, que é o Márcio. A gente até está passando, né? O Márcio, ele é acupunturista, eletroacupunturista, então ele trabalha com a gente nessa parte. Quando é problema lombalgia, isso está
tudo que está dentro da MT. Tá? Então lá ele fala, resolver problemas de lombalgia, dores de coluna. Então buscamos uma massoterapeuta, a Cláudia Finamori, nossa parceira. Ela trabalha com a parte de quick massagem. Então, para que seja um atendimento rápido, preventivo, resolvemos todo o problema estrutural. Trocou cadeira, colocou mousepad, apoio de notebook. O funcionário já está acomodado. Vamos colocar in-house, dentro da empresa, um atendimento uma vez ao mês de uma massagem rápida para a coluna. Aí temos um outro parceiro que é para a questão já de relaxamento, ombro, pescoço, que é o nosso parceiro Fernando Castro. Ele é massoterapeuta, a gente fala maca in-house. Ele já, no caso, leva realmente a maca dentro da empresa. Isso. Então faz essa massagem. Temos também a parte dentro da MT, ela informa, também é necessário fazer ações contínuas e preventivas dentro do calendário do Ministério da Saúde, isso, que é as cores da saúde, isso é mais conhecido, né, do pessoal. Janeiro branco, saúde mental, outubro rosa, câncer de mama. Então, dentro dessa cadeia também e de saúde, a gente busca médicos, vai fazer uma palestra sobre o câncer de mama, leva um especialista. Então, temos parceiros para cada assunto específico. Isso é muito importante. Aí, eventos de motivação. Ou comemorativos, né? Que dentro também fala, importante, eventos comemorativos na empresa para levantar a autoestima da empresa. Então, a gente tem o programa Dia da Mulher. Aí nós temos a Carol Felipe, que é uma maquiadora profissional. Então ela também é tudo in-house. A gente leva o profissional na empresa para um evento específico, determinado. Então ela faz a maquiagem nas funcionárias, ela ensina automaquiagem. E além disso, nós temos também 2 parceiros, e aí são profissionais já de gestão mesmo, que é da Escola Evolucência, a parte de palestras motivacionais, controle de tempo, qualidade do seu trabalho, vários temas de palestras. Esse é com o Gerson Garcia, que é da Escola Evolucência, né, cursos e treinamentos. Já esteve com a gente, nosso apoiador também. Também, apareceu bem no momento que eu falei, né? E temos também a Make Sense, que é o Luiz Almeida. Ele já é uma mentoria de saúde e bem-estar. Então as palestras dele já são voltadas mais, ele é mais junto a Elaine, esse trabalho, que são palestras sobre mindfulness, que é um tratamento com cartas, força da mente também. E ainda nessa parte liderança, a Rubiane Yoga, que ela faz a parte de exercícios de respiração, que geralmente é voltado à liderança, eu digo porque antes de fechar um negócio muito tem que estar tem que estar centrado. Então a gente tem a Rubiane, que ela vai à empresa também. Então, vamos ter uma convenção de vendas. Ela vai na empresa, ela faz o exercício de respiração com os líderes, com os palestrantes. Então isso tudo a gente chama de complemento. Sim. Então, algo a mais que vocês colocam. Exato. Que não também, como a gente diz, não que só estou acrescentando por acrescentar. Não. Dentro do guia do Ministério do Trabalho e Emprego, ele diz vários pontos que devem ser trabalhados como prevenção e continuidade do programa. Então, nós buscamos, dentro desse guia, todos os parceiros que seriam mais adequados, e hoje estamos com 7 parceiros, nós duas, então hoje nossa empresa, estamos em 9 pessoas, trabalhando dentro das indústrias. Aí. Exato. E claro, a escolha, importante dizer, é sempre do empresário. Então, se a gente detectou um problema, aqui o maior problema é de coluna. Todos os funcionários estão reclamando, tem muita dor nas costas, muita tensão, que o trabalho é um pouco tenso. Então, olha, nós recomendamos a profissional X. Uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, uma prevenção com a massagem de coluna, ou o Fernando com a massagem, né, próprio deitado na maca mesmo. E a empresa é que vai decidir.
Então, nada é imposto, a gente oferece, dá. Eles já fazem aquele diagnóstico, né? Exato. Meninas, parabéns pelo projeto, desejo muito sucesso, tem muito campo para trabalhar, né? Que o universo, Deus aí conceda para vocês, que vocês encontrem e que vocês possam, né, ter esse caminho traçado para auxiliar também, né? Porque não é só o negócio, vocês vão mudar vidas, né? Isso eu acredito. Eu queria que você deixasse como localizar a empresa de vocês, telefones. Sim. A gente tem o Instagram, que é NR1 Consultoria BR. Lá tem todos os nossos detalhamentos de materiais, de formas, WhatsApp, Isso. toda forma de acesso, nossos e-mails, nossos telefones. O telefone é 11 97316 9046. E o meu é 11 99573 4904. Você ficou com dúvida? Surgiu alguma dúvida que de repente a gente não conseguiu explicar? É só escrever, você vai ver esse episódio completo no portal SP Mais BR, tá? É só entrar em contato, mandar sua dúvida, sugestão de pauta, enfim. Fico muito feliz, né? O programa tem crescido, trazido pessoas maravilhosas como elas. E é isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer receber vocês e a gente se vê no próximo episódio. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada.